Muito bem, meus amados e queridos irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso eterno Deus. Estamos aqui para mais uma aula bíblica, para estarmos ouvindo aquilo que Deus tem a nos dizer. Estamos encerrando o nosso material, estamos na lição 17, esse material aqui, Religiões e Religiosidade. Nós estudamos já por um longo período sobre vários grupos, várias seitas, várias religiões, sobre como a religião influencia o comportamento humano, como identificar uma seita, comparando acima de tudo com a palavra de Deus, filtrando tudo isso pela palavra de Deus. E a nossa lição de hoje, a lição 17, a nossa parte B, estamos encerrando ela, e o tema é: por que Jesus é diferente? Nós vemos aí várias religiões com vários postulados, muitas delas apresentando ser a verdade, ser a solução para esse mundo perdido, corrompido, para o pecado humano, mas a Bíblia nos mostra que Jesus é suficiente. Então essa lição tem a ver com a suficiência de Cristo, que Cristo realmente é suficiente para a nossa salvação, porque Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele disse que breve voltará para buscar o seu povo, e essa é a nossa esperança, e nele nós encontramos realmente o auxílio, encontramos assim a direção para o nosso viver. Então que você possa prestar atenção, estar realmente atento àquilo que Deus tem a nos falar. Eu vou ler um texto da palavra de Deus, João capítulo 14, versículo número 1 até o versículo número 6. É um texto que todos conhecem, é um texto muito conhecido, que diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso, por estar na Tua presença, por essa aula bíblica, porque o Senhor, Pai, é um Deus que cuida de nós, é misericordioso, perdoa os nossos pecados e fortalece a nossa fé, mais e mais. Abençoe-nos, dê sabedoria dos altos céus para compreendermos a Tua palavra. Que Cristo seja o principal, o pilar na vida de muitas pessoas. Que aqueles que não conhecem a Ti como Salvador possam reconhecer, sejam nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos conhecidos, os povos ao redor do mundo. Reconheçam a Ti como único e suficiente Salvador. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o Seu Filho para morrer por nós. E assim nós temos hoje a certeza da vida eterna. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos estar assistindo agora um slide onde mostra um pouco a síntese da nossa lição que nós estudamos um pouco na parte da semana passada e um pouco que será hoje. Então você poderá entender um pouco a nossa lição, cujo tema é: por que Jesus é diferente? Por que Ele é singular? Por que para nós somente Ele é o nosso Salvador? Somente Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então você poderá entender um pouco nesse slide. Então acompanhe em nome de Jesus.
Enfim, você assistiu ao slide, pôde acompanhar um pouco, né, sobre esse tema tão importante, tão relevante. Por que estudar sobre esse assunto? Nós falamos tanto na igreja, nós cantamos nossos hinos sobre Jesus, a nossa pregação é sobre Cristo, e com certeza nós temos ele como fundamental em nossa vida. A nossa denominação, ela tem Cristo como o cabeça, como o centro, como verdadeiro, como o caminho, a verdade e a vida. E nós temos que estudar sim esse assunto, se aprofundar nele. Por quê? Porque hoje, em nossos dias, surgiram vários falsos profetas, pessoas enganando a Cristo, enganando, ou seja, os ouvintes, pessoas pregando um Cristo distorcido, um Cristo manipulado, um Cristo que não está em consoante com a palavra de Deus. O melhor lugar, ou seja, o único lugar para nós aprendermos mais sobre a pessoa de Cristo e a sua singularidade, a sua eficiência, é a palavra de Deus. Não existe outro meio. Não adianta eu querer fazer algo baseado no meu pensamento humano. A Bíblia, sim, nos apresenta. Então, várias seitas têm surgido pelo mundo afora. Como eu falei para vocês desde o início desse curso, desses temas que nós temos trabalhado, as seitas, em geral, elas vão tropeçar grandemente com relação à pessoa de Cristo. Para eles, Jesus é mais um. Ou eles ensinam ou pregam, né, uma ideia totalmente distorcida sobre Jesus, baseado nos seus escritos, baseado nos seus livros, baseado nos seus profetas, nos seus teólogos que assim elaboraram a sua ideia. Então, ou seja, é muito perigoso isso mesmo, muito perigoso nós fundamentarmos a ideia de Cristo nesses ensinamentos falsos. Nós vimos aí o confronto doutrinário, que mostra alguns grupos, né? Eu tenho ele aqui, vou estar lendo para vocês, dando alguns exemplos. Por exemplo, o Espiritismo. O Espiritismo vai dizer que Cristo é um espírito evoluído, um espírito de luz, o maior médio que o mundo já conheceu, o maior homem que o mundo já conheceu, mas não o reconhece como Deus, como o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, como o próprio Deus que é a segunda pessoa da Trindade, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, que constituem o mesmo Deus. Como é que o Testemunho de Jeová assim ensina? Afirma que Jesus é um ser criado antes de vir ao mundo. Eles creem que Cristo foi criado. Ele é o criador do mundo, porém antes de criar o mundo, Deus criou Jesus Cristo. E que Jesus, antes disso, era o arcanjo Miguel. Isso que eles assim pregam. E dizem que Jesus é um Deus menor. O Testemunho de Jeová faz uma salada imensa com relação à divindade, porque não tem como negar biblicamente que a Bíblia diz que ele é Deus. Então eles distorceram João capítulo 1, versículo 1, colocaram lá um artigo dizendo que Jesus Cristo é um Deus, não o Deus único e verdadeiro, tá? Então eles deturpam totalmente sobre Jesus, menosprezam ele como um Deus menor, e a Bíblia não dá base para isso. A Bíblia diz claramente que há somente um Deus, né? O budismo diz que Jesus foi um grande mestre, que dos 13 aos 29 anos ele viveu nos mosteiros budistas lá no Tibete, na parte ali da Índia, tá? Então, ou seja, no Tibete, o Tibete fica ali, hoje pertence à China, mas fica ali naquela região, né? Os mormons dizem que Jesus não é o Filho de Deus e não foi gerado pelo Espírito Santo. Que Jesus é um ser pré-existente, um espírito pré-existente, que é irmão de Lúcifer. Olha o que eles dizem. O islamismo diz que Jesus é um profeta, um grande líder, um grande mestre, um grande mensageiro de Deus, um profeta não igual a Maomé, de menor tamanho. Mas o Alcorão, engraçado que diz que Jesus Cristo não morreu, que Deus simulou ali, né, que ele não morreu, foi levado para o céu. Então, ou seja, pensando bem assim, ele é maior que Maomé, porque Maomé morreu e está sepultado, né? E a nova era,
que diz que Jesus é considerado um dos muitos mestres iluminados, né? Tem uma visão um pouco parecida aí do espiritismo, do budismo, né? Então eles dizem que ele é um ser iluminado, juntamente com Buda, Krishna, Maomé e outros líderes aí, outros profetas, seres iluminados, tá? Então você viu vários exemplos de grupos que têm uma visão distorcida de Cristo. E nós temos que ter uma visão bíblica sobre Jesus Cristo. Nós vimos na semana passada, né, os 2 primeiros pontos desta lição, que são, né, o seguinte ponto, né? Primeiro, que Jesus é Deus. Nós vimos lá, explanamos sobre isto. A Bíblia mostra claramente, né, de Gênesis a Apocalipse, que Jesus é Deus. Não tem como negar isto. Não tem como fugir disto. Não tem como você olhar para a Bíblia e dizer que ele não é Deus. Tanto é que a Bíblia mostra que ele estava no princípio com Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria o homem, né, quando Deus cria o homem, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então é interessante isso, né? A Bíblia diz claramente que Jesus é Deus, que ele estava com o Pai. Então nós podemos comparar esses 2 textos. Então nós podemos comparar, né, Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, que diz o seguinte: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, ou seja, Gênesis 1:26 diz: façamos. O verbo está no plural, né, da ideia de pluralidade. Então, ou seja, nós entendemos, depois, olhando todo o desenrolar da palavra de Deus, que Jesus, né, estava com o Pai, assim como o Espírito Santo também estava criando o mundo, criando o homem, criando o universo. Tanto é que no Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que a terra se informe vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, ou seja, da ideia de estar dando vida, a ideia no verbo que ele pairava, da ideia de gerar vida. Então, ambos estavam ali. Porque nós vamos ver no desenrolar da palavra de Deus que Jesus é Deus. Se nós não cremos assim, teremos que afirmar que a Bíblia tem contradições. E nós sabemos que muito bem que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é inerrante. É interessante isso. A nossa confissão de fé na Igreja Cristã Evangélica vai dizer que a Bíblia é infalível e inerrante. Ela não contém erros. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, mas ela é a palavra de Deus. Então não tem como, nós não podemos jamais dizer que ela tem contradição, porque em João capítulo 1, versículo 1, eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ou seja, Gênesis 1:26, façamos o homem, e Gênesis 1, versículo 1 em diante, também está em sintonia. Jesus estava com Deus, Jesus era Deus, né? Ele diz em vários textos que eu e o Pai somos um, né? E a Bíblia o reconhece ele como Deus. Depois lá em Apocalipse diz que ele é o Alfa e o Ômega, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, ou seja, a Bíblia é clara em dizer e apresentar Jesus como Deus, né? Uma vez eu fui abordado por alguns testemunhos de Jeová na rua e eu coloquei eles, né, e dei um checkmate neles. Então eu perguntei para eles: será que a Bíblia tem contradições? Porque se lá a Bíblia diz, né, em Isaías, que
que só há um Deus e que fora de mim não há Salvador, que dá um texto de Isaías que diz que nós somos testemunhas de Deus, que é um texto fundamental para eles, né? Como é que lá diz que antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro haverá, e depois de João diz que Jesus Cristo é Deus, e vocês dizem que ele é um Deus? Eles ficavam todos perdidos, né? Não conseguindo explicar, porque nós temos que entender que a Bíblia diz que Jesus é Deus, e assim nós temos que afirmar categoricamente que ele é Deus. O texto de Isaías que eu mencionei está lá em Isaías 43, versículo de número 10. Esse versículo é um versículo fundamental para os testemunhos de Jeová. Eles dizem que esse versículo é uma profecia que revela o surgimento desse grupo, tá? Diz o seguinte: vós sois as minhas testemunhas, tanto é que Deus fala de testemunhas, né? Diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. E vamos ver depois João capítulo 1 novamente, versículo 1, é o texto que nós assim lemos, né? Do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O testemunho de Jeová adulterou, colocando que o Verbo era um Deus, dando ideia de mais deuses, né? Para eles existe mais Deus. É quando você questiona que a Bíblia diz que só há um Deus, só há um Senhor, eles falam, não, Deus é um título. Assim como médico, como veterinário, como advogado, como pastor, é um título, né? Então eles tentam alegar isto, mas a Bíblia diz sobre divindade e ser divino. Então, divindade só uma, formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Os três constituem o mesmo Deus, que subsiste nessas três pessoas. Então é fundamental entendermos que Jesus é Deus, né? A Bíblia diz claramente isso. Outro ponto que nós estamos abordando e vamos abordar hoje, né, é o ponto fundamental, é que Jesus é a verdade. Então hoje vamos falar de dois pontos fundamentais. O ponto 3, que é Jesus é a verdade, e o ponto 4, que Jesus é o Rei dos Reis. Então, o texto fundamental para entendermos que Jesus é a verdade está lá em João capítulo 1, versículo 14, que é o texto que você viu passar aí no slide que nós temos falado, né? João 14, versículo de número 6, que é o texto fundamental que nós evangélicos temos e assim defendemos, né, que Jesus é a verdade. Então, os seitas se apresentam como o grupo verdadeiro, como o grupo que leva as pessoas para o céu, como o único grupo que detém a verdade. E isso é mentira. Por mais que eles afirmam estar com a verdade, eles estão com a mentira, porque a Bíblia diz que não há uma igreja verdadeira, só há uma igreja na realidade, a igreja de Cristo, que ele plantou, que ele edificou, formada por todos aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, que segue as suas palavras, né? Que segue as suas escrituras, que tem todos aqueles 5 solas que nós temos falado aí desde muito tempo, tá? Então, João capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo diz para os seus discípulos, né? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Então Jesus é a verdade. E nos dias que nós vivemos, da qual as pessoas lançam as suas ideias, né, as suas filosofias, as suas ideologias, tanto é que o autor na revista, você que tem a revista, no ponto 3 ele diz aqui, né, atualmente no meio cristão, atualmente, em meio aos desafios do ecumenismo que prega que todos os caminhos levam a Deus, e do desafio do antropocentrismo
que traz, colocando o homem e seus desejos no centro da religião e da sociedade, né? Nós vemos que essas ideias têm crescido do pluralismo religioso, que nós já estudamos, o ecumenismo, que deturnia as religiões, e o antropocentrismo, que coloca o homem como centro. E no mundo que nós vivemos agora, na pós-modernidade, o centro pouco importa. Pouco importa quem está no centro. Se é Deus, se é o homem, se é a minha filosofia, a minha ideologia, pouco importa. E qual que é a filosofia do momento? Que a verdade é relativa. Né? Que existe várias verdades. Então, o que pode ser verdade para mim, pode ser verdade para você, e assim vai. A Bíblia não diz isso. E isso é improvável também, filosoficamente. Como é que pode? Ou eu estou certo ou estou errado. Não existe meio termo. Ou eu estou certo ou eu estou completamente errado. Né? Então temos que tomar muito, muito cuidado com esse tipo de abordagem. Tá? Tome muito cuidado mesmo. Tá bom? Então a Bíblia diz claramente que Jesus é a verdade. Não tem outro meio. Tá? Não tem outro meio. O versículo 17 do capítulo 1 diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Né? Jesus se apresenta como Espírito da verdade. Espírito da verdade. Então ele diz claramente isso para cada um de nós. João 8,32 vai falar o seguinte: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, ou seja, esse é um texto fundamental. Conhecereis a verdade, que é Cristo. Esse texto foi usado aí por políticos, usado de maneira distorcida por muita gente por aí. Mas ele se aplica a Jesus. É um texto aplicado a Cristo. Eu não posso aplicar na minha pessoa, nas minhas ideias, no que eu defendo, mas sim quando eu defendo sobre Cristo como sendo a verdade. Então, quem conhece a Cristo, conhece a verdade. Porque Cristo se revelou a nós, se tornando carne e habitando entre nós. Né? Como diz assim em João capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E também, Cristo, né, é o centro da palavra de Deus. Sem Cristo nós não entendemos a Bíblia. Sem Cristo nós não chegamos a lugar nenhum. Ele é o nosso alicerce. Então ele é a verdade. Né? Nele nós encontramos as melhores respostas para o nosso viver. Tenha certeza disso. Se você anda com dúvida, busque a Cristo. Se você tem conflitos, busque a Cristo. Ele tem a resposta certa para a tua vida. E o ponto de número 4, que é o segundo ponto, né, para a nossa lição, o último ponto, né, abordado nesse texto, né, que diz o seguinte: Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. Ele há de reinar. A Bíblia diz que ele voltará para reinar, para buscar o seu povo e para reinar. Ele é o nosso Rei sobre todas as coisas. A Bíblia diz claramente isto. Né? São vários textos que exaltam a majestade de Cristo. Né? Nós vemos que o próprio Pilatos, João 19, versículo 19, Pilatos escreveu um título e colocou em cima da cruz, ele colocou lá uma plaquinha dizendo: eis o Rei dos Judeus. Escreveu em letras romanas, que é o latim, no hebraico e no grego, para que todo mundo ali pudesse entender. Os judeus ficaram revoltados, indignados. Chegaram para ele e falaram assim: por que você não escreveu dizendo que ele afirmou ser o Rei dos judeus? Ele disse, e Pilatos falou: o que eu escrevi. Tem outro texto também que nos ensina com clareza a majestade do Senhor Jesus Cristo, que está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número
13 em diante. O seguinte: mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, ao seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Olha só que interessante esse texto de 1 Timóteo 6, 13 em diante. Mostra aqui, principalmente o versículo 15, diz: a qual seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse texto está falando de Cristo. Paulo está focado em Cristo. Não é de outra pessoa, é de Cristo. Então Jesus é o Rei dos reis. E Ele há de reinar em nossa vida. Reinar, aqui. Porque há de buscar o seu povo e colocar fim a todo mal que assola o nosso mundo. Que nós possamos louvar a Deus e submeter a sua vontade, acima de tudo. Que você possa submeter a Cristo, acima de tudo. Não deixe de submeter a Cristo. Outro texto também que fala sobre a majestade de Cristo como Rei dos reis, Senhor dos senhores, está lá em Apocalipse capítulo 17, versículo de número 14, que diz o seguinte: esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Está falando da besta que lutará contra o Cordeiro, Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Então o texto de Apocalipse também o reconhece como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Timóteo fala que ele é o único Senhor. Interessante, frisar isto. O testemunho de Jeová diz que ele é um Deus menor poder, mas aqui está mostrando que ele é excelso, Senhor dos senhores, Rei dos reis, e ele há de reinar sobre todos. Apesar dos homens fazer para si seus líderes, os homens buscar as suas ideologias, os homens colocar a confiança em meros mortais, em políticos e tudo mais, nós podemos confiar no Rei dos reis, Senhor dos senhores, Todo-Poderoso, que vive e reina para todo sempre e que breve voltará. Essa é a nossa esperança, essa é a minha esperança, que essa seja também a sua esperança, E nós vemos então, meus amados irmãos, que nós terminamos então essa lição, Essa lição, esse material todo aqui que nós estudamos já por um bom tempo. Nós falamos sobre várias seitas. Então nós vamos terminar aqui esse assunto. Eu estou planejando o próximo assunto que nós teremos aí para frente. Eu particularmente tenho a intenção, eu acho necessário nós continuarmos estudando sobre doutrinas bíblicas, sobre as doutrinas que nós assim defendemos, podendo aí analisar a nossa confissão de fé. A confissão de fé é um resumo, uma síntese daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós pregamos. E eu creio de todo o meu coração que a confissão de fé da Igreja Cristã Evangélica ela é essencialmente bíblica, atual bíblica, neotestamentária. Então nós poderemos assim estar vendo cada ponto. Então ela fala sobre o que nós cremos sobre Deus, sobre a Trindade, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a Igreja, sobre salvação, sobre pecado, perdição eterna, sobre várias coisas aí que a nossa confissão de fé assim aborda. E é importante nós aprendermos, porque nós estudamos sobre seitas,
várias ideias, várias filosofias. Eu tentei ser o mais claro possível para cada um de vocês. E nós temos que se firmar naquilo que nós acreditamos, porque amanhã depois essas seitas poderão bater na nossa porta. E como é que nós responderemos a elas? Como é que nós iremos abordar esse assunto? Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Então nós vimos aí, claramente que Jesus é diferente. Crendo nele, nós temos a vida eterna. Porque ele é o único nome que pode levar o homem para o céu. Então que você possa assim meditar, que você possa assim estar firme e forte estudando, que você possa rever esse material. Não deixe de lado, não jogue fora, mas que você possa rever esse material. Tá bom? Que Deus assim possa te abençoar. Eu vou depois verificar algum material da editora que nós podemos estudar por blocos, cada tema da nossa confissão. Então tem vários materiais da nossa editora que falam sobre Deus, sobre a doutrina da salvação, sobre a doutrina do Espírito Santo. Então nós podemos assim estar revendo algumas coisas aí importantes, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha aí aprendido, espero que você tenha crescido no conhecimento da palavra do nosso Senhor. Que Deus possa revestir e te capacitar a cada dia e a cada manhã, tá bom? Vamos orar ao Senhor nesse instante, pedindo a sua direção e que Ele possa falar grandemente aos nossos corações. Nós vimos claramente, e a conclusão que nós tiramos, que Jesus é incomparável. Ele é incomparável. Somente Ele é Deus, somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade, somente Ele é o Rei dos Reis, é o soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, e que nós confiamos e que nele possa estar a nossa confiança acima de tudo. Oremos. Ó Deus, obrigado, Pai, por esse instante maravilhoso na Tua santa presença. Obrigado por poder, Pai, compartilhar com esses irmãos a Tua palavra. Que Senhor possa tocar em cada coração, em cada vida e fortalecer cada vida, ó Pai, que está assistindo às nossas aulas. Que possamos crescer em sabedoria do Senhor, ó Pai. Oramos pelos adeptos dessas seitas que nós aqui estudamos nesse período todo. Que esses adeptos, ó Pai, possam realmente se decidir por Jesus e conhecer Jesus. Envie pessoas, levante obreiros para estar falando de Cristo a esses corações. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós e o Senhor se revelou na Sua palavra. Nós assim podemos conhecer. Nós oramos e te louvamos. Em nome santo amado de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus fortaleça a sua vida. Que você tenha um bom domingo. Que nós possamos nos encontrar na próxima aula com grande alegria em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Amém. Minha razão de viver é te conhecer, proclamar tua glória, alcançar meu povo. Eu quero ver os cativos libertos do mal, todos de joelhos confessando a Cristo Senhor. Vem com teu reino e multiplica o pão da vida, minha
teu grande